aí, né? E ela tá aí, firme e forte com a gente. Tá com Covid, vamos orar agora pela vida da irmã também. Tá bom? Feche seus olhos por um instante, queridos. Pai amado, Deus querido, Senhor de graça, poder, misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos aqui em mais uma noite, Senhor, para exaltar o Teu nome, glorificar o Teu santo nome. Instrua-nos, conduza-nos conforme a Tua vontade, o Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, em nosso meio. Bendito, Senhor, louvado seja o Teu nome, meu Pai. Espírito Santo de Deus, a pessoa na qual estaremos hoje estudando, o nosso Deus, a terceira pessoa da Trindade. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, eu peço a Ti, Senhor, pela vida, meu Pai querido, da nossa querida irmã Lúcia, que aqui está, Senhor, no momento com essa enfermidade, mas cremos, Senhor, na restauração da sua saúde, cremos, Senhor, no restabelecimento, meu Pai, da sua saúde de modo pleno. Senhor, cobre ela com Teu poder e graça, com a Tua luz, acampando o Teu anjo ao redor e derredor da vida dela, meu Pai. Assim peço pela vida de cada um dos queridos que aqui estão, cada um dos nossos irmãos, meu Pai, desses alunos, desses amigos abençoados, de todos que fazem parte desse grupo e de todas as turmas que nós lecionamos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos nessa noite exaltar e bendizer o Teu nome e compreender, Senhor, a necessidade e de urgência no entendimento de quem és Tu, na terceira pessoa da Trindade, meu Pai. Ajuda-nos, fortaleça-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que seja, Senhor, a Tua direção, que possamos diminuir, que possamos, Senhor, nos colocar em nossos lugares de criaturas, pessoas que são, Senhor, limitadas em conhecimentos, que são insondáveis, mas aquilo que o Senhor se revelou para nós, aquilo que o Senhor expressa através da Tua palavra, os conceitos, a própria revelação, Senhor, da Tua identidade, do Teu caráter, da pessoa, Senhor, do Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, aprender, compreender, não para termos um conhecimento, Senhor Jesus, na perspectiva horizontal, mas que possamos ter um conhecimento na verticalidade, que vem do alto, de forma sábia, para, de fato, Senhor, termos mais comunhão, levarmos a edificação para o seio da igreja, estarmos fortalecidos e conduzidos em dias difíceis, meu Pai. Seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, vamos lá. Já vou pedir para que você abra sua Bíblia. Deixa eu só fazer só uma coisinha aqui, só um minutinho. Vou pedir para a esposa pegar. Eu esqueci minha asinha aqui. Só um instantinho. Pronto. Eu falei um pouquinho mais alto para não gritar no ouvido dos irmãos aí. Meus amigos, meus irmãos, meus alunos amados, vamos lá aprender a respeito da doutrina do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes desse curso. Todos são, né? Todos são. Sempre falo, esse aqui todos são importantes. Essa é a verdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 14. Maravilha, irmão Manuel está chegando aqui conosco. Deus abençoe, meu querido irmão. Abençoe a sua vida, a sua esposa. Senhor, Deus abençoe. Maravilha, que bom que o irmão está aqui conosco. Vamos estudar hoje uma disciplina, né, um tema aqui que você estudou recentemente, meu irmão, que é a doutrina do Espírito Santo. Claro que sempre tem algo que a gente vai ver, rever, né, e que vai muito nos abençoar. Então aproveita que você está aí com conteúdo quentinho, né, o irmão Manuel é aluno aqui no seminário, presencial no Polo, e ele está com conteúdo aí, ó, quentinho nas mãos. Com certeza. Sempre é bom aprender cada vez mais, irmão. Amém. Então, me auxilia aí, irmão, me ajuda aí. Vocês me ajudem aí. Irmã Alana, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe sua vida. Estamos aí iniciando a aula agorinha, chegou na hora certa. A doutrina do Espírito Santo. Quem é a pessoa? Quem é o Espírito Santo? Vamos entender hoje. Vai ser uma bênção de Deus. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia, por gentileza. Lá em João, Evangelho segundo João, o capítulo, queridos, é o capítulo de número 14. A garrafinha está lá em cima da... Hã? Ela saiu. A garrafinha está em cima da pia, por favor. Eu esqueci a garrafinha, não dá, né? O professor ficar sem molhar a garganta aqui não vai aguentar 20 minutos de aula. Queridos, Evangelho, travou tudo aqui. Agora eu vou na Bíblia mesmo, tá? Eu vou na Bíblia do papel,
porque travou tudo aqui, meu computador agora. Então, vamos pela graça. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Evangelho de João, segundo escreveu, né, o evangelista João, capítulo 14. Puxa, que pena, travou tudo no meu computador aqui, infelizmente. Eu vou ter que ir no conteúdo na raça. Obrigado. Chegou minha água aqui, vamos lá, irmãos. Evangelho segundo João, versículo 16 e 17. Capítulo 14, versículo 16 e 17. Esse aqui é o nosso texto base, né? Ou, podemos dizer, texto básico do Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Que o mundo não pode perceber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Queridos, esse aqui é o nosso texto base para falar a respeito, né, dessa disciplina tão importante, uma das disciplinas mais importantes, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo que essa é importante, todas são, mas nós estamos falando aqui do próprio Deus. E eu quero usar aqui, para iniciarmos, aquele mesmo conceito que eu falei a respeito do próprio Deus em uma das nossas aulas. Não me lembro de ter usado esse conceito a respeito do próprio Jesus, mas quando estudamos ou falamos e nos aprofundamos a respeito da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, é a mesma ideia, é o mesmo conceito, eu vou usar até uma história, né, uma ficçãozinha, de um índio que ele nunca havia tido contato com o mar, ele nunca havia ido numa praia, e quando ele teve contato pela primeira vez, ele resolveu pegar um balde e começou a colocar água e areia dentro daquele balde, e perguntaram para ele: o que você está fazendo? Eu estou levando para a minha tribo, quero que eles vejam, que eles conheçam o que é toda essa maravilha, essa beleza que eu estou vendo aqui, isso tudo que está diante dos meus olhos. Obviamente que ele não ia conseguir representar, ele não ia conseguir, através, né, daquele conteúdo, da quantidade de água e de areia, expressar na totalidade a imensidão, a beleza, a magnitude, aquilo que ele tinha diante dos olhos dele em relação ao mar, a própria praia. Assim também é quando nós nos aprofundamos nas questões relacionadas a Deus. Embora exista em teologia um termo que nós usamos, que é a incompreensibilidade de Deus, ou seja, aquela ideia, aquele conceito, aquela perspectiva de que é impossível para o ser humano conseguir conceber, discernir na sua totalidade quem é o ser de Deus, aquilo que é mistério, e não mistério com um apelo místico, buscando uma ignorância, buscando, né, uma ideia totalmente assim, de repúdio ao conhecimento e ao estudo. Não é isso. Mas quando nós falamos de mistério, é uma perspectiva de um argumento supranatural, algo que vai além da nossa capacidade humana de discernir. Entretanto, o que o Senhor ele fez? O que o próprio Deus ele fez? Ele se revela através da sua palavra, de forma progressiva, gradativa, evolutiva, até onde ele sabe que a mente humana é capaz de discernir, embora exista, sim, uma dificuldade para nós em conceber alguns conceitos que são, de fato, conceitos complexos. Estudar a doutrina do Espírito Santo é assim. Quando nós estudamos e vemos aquilo que as Escrituras nos revelam, é essa perspectiva, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para nos ensinar a respeito de quem Ele é mais do que suficiente para termos aí uma noção básica, uma noção necessária, uma noção fundamental, que vai fazer com que possamos ter, sim, o conhecimento máximo daquilo que as nossas mentes, que são limitadas, são rasinhas, vão conseguir conceber. Mas, sem dúvida nenhuma, a bênção que é proporcionada, concedida pelo próprio Deus para nós, é algo maravilhoso. Queridos, essa é só uma pequena reflexão. Aqui eu quero destacar esse versículo os dois, né?
de João capítulo 14, versículo de número 16, 17. O que foi? Esse conceito... Deixa eu só pegar assim, para estou aqui um carregadorzinho. Obrigada. Nada. Aqui tem duas palavras que eu quero destacar com vocês. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. E ele fala também no versículo 17, é o Espírito da verdade. O Senhor Jesus, ele estava aqui nesse contexto prestes a deixar os seus discípulos. E eles se encheriam de tristeza. Obviamente, o Rabi, o Mestre, o Messias, ele passaria por tudo aquilo que nós sabemos, que nós estudamos, inclusive, e ele deixaria os discípulos. Mas o que ele deixa para os discípulos? Ele vai deixar bem claro que, do versículo 16, ele diz assim, que eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. Ele vai dar um outro consolador para vocês. Eu já vou ver um pouquinho melhor o que significa aqui outro consolador, mas eu quero só destacar aqui, primeiramente, o Espírito Santo, né, em relação ao Espírito da verdade. Porque quando ele se refere ao Espírito Santo pelo Espírito da verdade, né, com esse termo, significa que o ensino do Espírito Santo, o ensino dele sempre glorificará ao próprio Cristo, que é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, termos aí a noção de quem é o Espírito Santo, estudarmos a respeito da terceira pessoa da Trindade, aprendermos esses conceitos que são fundamentais, que são magníficos, importantíssimos, é também para termos aí, né, sermos dirigidos, conduzidos pelo ensino da verdade. Sem dúvida nenhuma, quando nós estudamos aí, falamos, aprendemos, foi até o que o irmão Luiz ele destacou aqui com muita precisão, o Espírito Santo ele tem sido muito banalizado nos últimos tempos. Se você pegar em toda a história do cristianismo e toda a formação da história da própria teologia, todos os tempos, todas as eras, teve um destaque fundamental, justamente por conta de necessidades de defesa da própria fé cristã. Você vai encontrar ao longo da história, isso já no contexto dos apóstolos, uma necessidade de fazer uma defesa da sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina correta, ortodoxa, aquela doutrina que é do próprio Deus, que foi transmitida através pela vida, né, dos autores bíblicos que foram inspirados por Deus, como nós já vimos em algumas aulas, principalmente em bibliologia. E o que é interessante? Por conta dessa necessidade, sempre, por conta de alguns ataques contra a fé verdadeira, genuína, ortodoxa, sã doutrina, sempre ocorreu a necessidade de se fazer uma defesa. Você vai encontrar os primeiros ataques ali no contexto dos discípulos relacionados ao judaísmo, por exemplo. O movimento judaizante que queria alguns supostos cristãos judaizantes, judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que queriam continuar manter ali algumas práticas que não havia mais necessidade. Inclusive, assim, para eles como judeus, na etnia não há problema nenhum, se quiserem guardar um sábado, algumas questões relacionadas à etnia judaica, não há problema nenhum. Agora, eles estavam querendo fazer, por exemplo, até o ato da circuncisão nos gentios, pessoas que não eram da etnia judaica, e foi necessário uma intervenção dos apóstolos e discípulos para que heresias não fossem propagadas, né, de forma muito extensa. E justamente uma das ideias era assim, se não fizer a circuncisão, se não fizer determinados ritos do judaísmo, não vai ser salvo. Na contramão daquilo que é o cristianismo, que a salvação era tão somente pela graça, como nós já vimos nas nossas aulas também. Aí os discípulos tiveram o desafio de lutar aí contra as heresias proporcionadas pelo mundo grego, helenístico, né? Você tem aí alguns ataques, como o próprio gnosticismo, que nós já vimos aí algumas dessas heresias, e não é diferente ao longo da história toda a necessidade de formulação de doutrina, justamente por conta de ataques à verdade da palavra de Deus. Então você vai ver concílios sendo estabelecidos para a defesa da pessoa de Cristo. Nós já vimos, né, inclusive, algumas heresias relacionadas a essa questão, e não foi diferente com a questão da doutrina do Espírito Santo. Só que se você pegar ao longo da história do cristianismo, nunca houve tanta ênfase a respeito da terceira pessoa da Trindade como
nos últimos, aí, vamos pegar aí, no último século, né? Principalmente na era do avivalismo, a era chamada era avivalista, de alguns avivamentos. E acontece, meus queridos, que ocorreu e ocorre até hoje uma deturpação, uma ideia equivocada de quem é o Espírito Santo. Então, hoje, no meio, principalmente por conta de algumas ondas que ocorreram ao longo do próprio pentecostalismo, que é um dos ramos aí do protestantismo que nós temos no Brasil, você vai ver, por exemplo, 3 grandes ondas nesse viés do protestantismo. Inclusive, eu estou inserido, né? O ministério que eu faço parte, ele também é um ministério de viés pentecostal, que é a Presbiteriana Renovada. Infelizmente, algumas pessoas acabam generalizando e achando que é tudo igual, mas não é. Então, só para você entender, alguns avivamentos ocorreram ao longo da história, mas teve um avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa, ali no século XIX, aliás, no século XX, no início do século XX, que ficou marcado, esse avivamento da Rua Azusa. E atribuíram a manifestação que estava ocorrendo ali ao Espírito Santo. Alguns acreditam que, de fato, aquilo era verdadeiro, outros acreditam que não. Existe aí, né, uma discussão. Mas o que nós temos, queridos? Nós temos, no início, os pioneiros do pentecostalismo, principalmente no solo brasileiro, que você vai ter os fundadores da Assembleia de Deus, né, o Bruno Naving e o Daniel Berg, por exemplo, isso em 1910, se eu não me engano, e um homem chamado Luiz Franciscon, em 1911, agora não sei se é ao contrário, se em 1910 é a Assembleia de Deus, e em 1911 foi o Luiz Franciscon vindo, né, um italiano, que veio para o Brasil e ele fundou uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil. A CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Ela foi fundada, eram consideradas co-irmãs, né, que foi muito próximo à Assembleia de Deus com a congregação. Acontece que esse período aí, só um adendo aqui, a Congregação Cristã do Brasil ela não foi fundada aos modos que ela tem hoje. As doutrinas não eram dessa maneira. Tanto é que Franciscon ele foi para outros lugares aqui da América do Sul e ele fundou igrejas do mesmo viés, né? Ele era um pastor presbiteriano e ele acaba, se eu não me engano, era presbiteriano, só não tenho certeza. Parece-me que é de viés presbiteriano, né? Mas as outras igrejas não ficaram como a Congregação Cristã, que infelizmente, é um rumo muito exclusivista, né? Bom, mas o que isso tudo tem a ver, professor? Porque essa foi a primeira onda. E a primeira onda do pentecostalismo, ela é conhecida e chamada de pentecostalismo clássico. Então, tinha, sim, a ênfase na questão do Espírito Santo, e lembrando uma coisa, quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, nós vamos lembrar que existe a doutrina dos dons também, que são intrinsecamente ligados à pessoa do Espírito Santo, os dons. E acontece, querido, que o tempo foi passando, acontece o avivamento da Rua Azusa, nós vamos ter uma segunda onda do pentecostalismo. Essa segunda onda do pentecostalismo, que ela não é só de fora, atingiu o Brasil, ela vai ser uma onda ali, alguns estudiosos atribuem para a década de 40, 50, mais ou menos. E essa segunda onda, eles começam a abandonar a doutrina da teologia, a teologia, e eles começam a dar mais ênfase aos dons e às curas, aos milagres, começa a ter um abandono a respeito do estudo mais teológico. E eles começam a enfatizar essa questão. Qual que será o desdobramento? Infelizmente, para o neopentecostalismo. E aí você vai ter, a partir da década de 80, igrejas que surgiram, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que vai surgir mais forte, principalmente na década de 90, né? Mas o Edir Macedo, o próprio RR, eles são cunhados, tá? O RR Soares é casado com a irmã do Edir Macedo. Ou é o contrário, uma coisa assim, sei que é parentesco ali. Você vai ter o neopentecostalismo, né? Neo, que vem depois, né? Surgindo, e vai ser um abandono total e absoluto da teologia, e a ênfase vai ser essa ênfase, né? De um Espírito Santo ainda universal, com os erros teológicos e doutrinários,
ela não descambou tanto, né, para a êxtase, para aberrações, coisas estranhas, né, que eles atribuem ao Espírito Santo. Infelizmente, essa ficou aí, marcou a ideia disso, né? Quando nós falamos dos dons, por exemplo, eu não vou ter tempo aqui de estudar com vocês apenas nessa aula o que são os dons, né, do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, aqui no seminário nós tivemos várias aulas, foram 2 meses, né, estudando a respeito dessa doutrina. Além de estudar os conceitos, a divindade do Espírito Santo, nós estudamos quem era ele na terceira pessoa da Trindade, os símbolos do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, dons do Espírito Santo, então são muitas coisas. Então, resumindo a história, o que nós temos então? Um exagero quando se fala em relação ao Espírito Santo. Quando as pessoas entendem que ser batizado no Espírito Santo, por exemplo, existe a obrigatoriedade de falar em línguas, que eles falam que são línguas estranhas, por exemplo. E isso daí não é verdade. Isso não é verdade. Se fosse verdade, o mudo jamais poderia ser batizado no Espírito Santo. Como é que faz com o mudo? O mudinho. Ele não vai falar. Como que a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Não, o mudo então nunca vai ser. Não faz sentido nenhum, queridos. Não faz sentido nenhum. Mas esses exageros, eu acredito, o professor Bruno acredita em todos os dons, tá? Eu não sou cessacionista. Eu acredito na contemporaneidade dos dons, porque os dons, eles existem hoje e eles são, sim, utilizados pelo próprio Deus que vai outorgar para a sua igreja. Eu acredito nisso, né? Eu sou carismático no sentido de carisma, que significa dons, né, no grego, que eu acredito na contemporaneidade dos dons. E eu sou continuista, né? Eu acredito que os dons, eles continuam. Mas eu não sou um pentecostal. Eu não sou pentecostal porque existe a diferença, aqui só para resumir, então, e aí eu já pergunto se vocês estão entendendo. Os dons são capacitações do Espírito Santo, do próprio Deus para a igreja, para as pessoas. E existem vários dons. Então tem o continuista, tem o pentecostal clássico e o pentecostal assembleiano. O continuista, ele acredita que os dons, eles continuam. Só que acreditam que, por exemplo, ser batizado no Espírito Santo é uma coisa só. Então eu vou nessa linha. Eu acredito que ser batizado no Espírito Santo, você já recebe, né, o batismo na conversão. Agora, os dons vão ser aperfeiçoados, a conversão ela vai ter aí os aspectos de aperfeiçoamento com o tempo. Agora, o pentecostal clássico, ele não acredita assim, ele é um continuista, mas ele acredita, por exemplo, que a pessoa passa pela conversão, mas ela vai receber uma segunda bênção. Mas não é necessário falar em línguas estranhas para ser batizado. Então, eles acreditam numa conversão e o batismo é algo distinto da conversão. O pentecostal assembleiano, ele acredita que existe a conversão, o batismo ele é distinto, mas a evidência de que você é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, tá? Então existem essas 3 vertentes aí principais. Eu vou na linha de Carson, John Piper, acredita como eu, embora sejam calvinistas, são de ramos tradicionais, né? Eles acreditam assim também, John Stott acreditava assim também, enfim. Vamos... Pergunta, estão entendendo alguma coisinha até aqui? Tá sossegado, queridos? Alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Como é que tá? Dá um feedback aí. Tá sossegado? Isso aí, dá um coração, dá um joia, dá um grito aí, faz uma pergunta. Professor, tá, eu tive que ir ali na sala pegar um negócio e eu não escutei aquela parte, então não é obrigatório a pessoa ser batizada no Espírito Santo e falar em línguas? Não é, Alan. Porque se fosse, o mudo está perdido. Ele não fala como que o mudinho ia fazer, ele não quer ter o Espírito Santo. Então, essa ideia é uma ideia que acaba colocando, às vezes, um peso muito grande na vida das pessoas. Eu creio nos dons, inclusive no falar em línguas, eu creio. Mas não é uma obrigatoriedade, né? A pessoa ter que falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Até porque o batismo no Espírito Santo, a maior evidência é a conversão mesmo. Sou convertida, né? E os dons, eles são para várias funções, né? Existem dons de sinais, né? Pois é, Jéssica, é que assim, biblicamente, a questão do falar, e tem a forma correta de falar em línguas. Biblicamente, o que nós temos são 3 perspectivas principais em relação ao falar em línguas.
Você vai encontrar isso, se você quiser anotar para fazer a leitura em casa, Atos capítulo 2, que inclusive é a descida ali, temos a descida do Espírito Santo, né, que foi uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, que vai capacitar a igreja, que vai consolar a igreja, que vai impulsionar a igreja. Ali é uma perspectiva, Atos capítulo 2, leia o capítulo todo, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Então é assim, para vocês entenderem. Primeiro nível que podemos dizer, a pessoa ela fala em línguas, mas ela fala para a própria edificação. Ela não entende, obviamente, mas ela está falando para Deus, e a pessoa é edificada. A própria pessoa, ela vai ser edificada. Esse é um nível. O outro nível é aquele que uma pessoa fala em línguas, outra pessoa, ou ela mesma, interpreta. Porque Paulo fala que, se for para falar, que haja intérprete. Porque é melhor que não fale, se não for interpretar o que está sendo dito. Então, é dessa maneira que a Bíblia ela vai nos explicar, vai nos ensinar. Esse é o segundo nível. Por quê? Porque é para a igreja, é para o coletivo ser edificado. E Paulo ainda fala, né? Leia depois aí todo o capítulo 14 de 1 Coríntios que vocês vão ver. Paulo ainda fala, é melhor então que vocês profetizem. Profetizar é pregar, ao invés de falar em línguas. É isso que ele vai ensinar lá. É melhor que seja porque eu prefiro que tenha uma palavra que as pessoas entendam do que 1000 palavras que ninguém está entendendo. E quem vem de fora ainda vai achar que vocês são loucos. Pode ler o capítulo 14 aí todinho, tá bom? O professor é destruidor de sonhos, né? Pois é, chupa balarra, o Siri canta lá na praia. Tem umas coisas aí que não dá não, queridos. Tem coisa aí que não dá não. Agora, eu acredito nas línguas estranhas. Em que sentido? Que são idiomas. Eu acredito que são idiomas que a gente não entende. Então, pode ser um hebraico lá antigo, a pessoa não entende. Tá? Hebraico que não tinha nem vogal, né? Que é o bíblico, por exemplo. Então, a pessoa não vai entender. A pessoa está falando de mandarim lá, a pessoa não entende. Eu acredito que isso pode acontecer. Eu tive 2 experiências, queridos, dentro do quarto. 2 experiências. E foi único ali, foi algo assim para minha edificação. Foi algo muito bom. Muito bom mesmo. Qual que é o outro nível? O que acontece em Atos capítulo 2. O falar em línguas como um sinal para os incrédulos. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, a Alana é alemã, o irmão Manuel ele é americano, e daí eu estou pregando o evangelho em português, na minha língua, só que a Alana ela está entendendo na língua dela, e o irmão Manuel também está entendendo na língua dele, a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu acredito que isso pode acontecer. Porque Deus, ele não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha e configurar ele. Bom, vamos lá, queridos. Tranquilo até aqui, gente? Deu para entender alguma coisa? Alguma dúvida? Pastor, Sim. se eu não me engano, é glossália, não é? Que é a língua do Espírito Santo. Glossolalia e xenolalia, né? Então, a glosso, que está relacionado a uma língua humana, né? O grande problema é assim, queridos, que como quando Paulo fala em relação aos dons, é que estava acontecendo o quê? Na igreja de Corinto, estava um negócio deturpado. E eles estavam enfatizando mesmo essa questão também do falar em línguas, né? Então você vê assim, a pessoa, às vezes é pura performance, a pessoa ela fala o que ela está ouvindo só repetindo. E banaliza o negócio, não pode banalizar. E aí quando você lê 1 Coríntios, que fala, capítulo 12, que fala a respeito dos dons, Paulo ele já emenda 1 Coríntios 13, que fala do maior dom, que é o dom do amor. Aí as pessoas pegam o primeiro versículo, que fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Olha, tá vendo? Falar em línguas é a língua dos anjos. Não, queridos, não tem nada a ver com falar em línguas. 1 Coríntios 13, Paulo está enfatizando o amor como o maior dom. Porque se não tiver amor, não vale nada, né? Absolutamente nada. E quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, ele está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole. Ele está empregando o exagero no falar para enfatizar o dom do amor. Tanto é que ele fala, né, em mover montanha ali, são figuras de linguagem. Não que de fato nós vamos falar a língua dos anjos. Vamos falar a língua dos anjos. Não é isso que Paulo está dizendo ali. Mas vamos lá, meus irmãos. Tranquilo até aqui? Bom, vamos ver aí a etimologia da palavra. Quando estudamos a respeito da doutrina do Espírito Santo, nós temos aí 2 palavrinhas gregas, né? Pneuma,
e logia, pneuma, que pode ser traduzido por sopro, por vento, né? E por espírito. Com a fusão, a junção das duas palavras, nós temos pneumatologia, que em teologia é o estudo do Espírito Santo, né? Significa a doutrina do Espírito Santo. Existe uma palavra que ela é traduzida também, que é o termo paracleto. Antes, esse estudo era chamado de paracletologia, né? O paracleto, que vem do grego, é aquele que vem para socorrer, para ajustar, para assistir, né? Então, paracletologia era usado para a doutrina do Espírito Santo. Mas o mais correto, né? Mais correto assim, a se utilizar é pneumatologia mesmo, tá bom? Esse é o mais correto. Deixa eu ver o que a pessoa fala. Muitas vezes não é mesmo, não é, Jéssica. Muitas vezes a pessoa está emocionada, ela está viciada em ter uma manifestação da cabeça, da própria cabeça. Às vezes não é. Alguns podem até ser, mas não tem o discernimento bíblico, a orientação escriturística necessária para que possa fazer e utilizar da forma correta. Às vezes pode ser, às vezes não. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Eu em breve, se eu pastoreando igreja, eu vou ensinar o certo para os irmãos. Não que os irmãos não possam manifestar os dons, não é isso. Mas eu vou ensinar o certo para que não fique essa bagunça que nós vemos nas igrejas, né? Você vê a pessoa, às vezes, para a hora da palavra, a pessoa está ali berrando, a pessoa está, né, gritando, e não faz sentido nenhum, né? É muito triste. Se a Tayane chegou, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todo mundo. Boa noite, meu irmão. Mas vamos lá, olha só. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o Espírito Santo de santidade. Exatamente, Jéssica. Senão, esse negócio de ficar falando em língua, essa bagunça toda aí, atrapalha o culto. A hora da palavra é a hora da palavra, né? Você está, a pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra, né? A pessoa precisa escutar o evangelho, o Espírito Santo ele vai convencer a pessoa, mas a pessoa também precisa ouvir a palavra. Então, o pastor está pregando ali, aí levanta um e começa, né, aquela barulheira. Eu creio, já vou repetir para os irmãos, eu creio nos dons, todos eles, inclusive eu falar em línguas, mas tem que ter uma ordem, tem que ser algo assim que de fato edifique a igreja, e não vira aquela bagunça, ninguém entende nada. Imagina uma pessoa que vem de fora, né? Só nunca foi numa igreja, chega lá, tá aquele auê, o Espírito Santo não faz isso, não, e nem emborrece ninguém, né? Aquela bobageira, você fala, que sentido tem? Eu vou ser edificado ouvindo alguém ficar falando assim, o que eu vou edificar, mudar a vida de alguém, uma coisa dessa? Espírito Santo, deixa quando o Espírito Santo emburrece alguém, cara, ser batizado no Espírito Santo é ser bom pagador, é amar a esposa, é amar o marido. Ser batizado no Espírito Santo é dar bom testemunho. Ser batizado no Espírito Santo é lutar contra o pecado, é lutar contra a pornografia, contra a mentira, contra a promiscuidade. Ser batizado no Espírito Santo é parar de falar mentira, é parar de falar mal dos outros. Ser batizado no Espírito Santo é ser um cristão, amar a Jesus, compreender que é um pecador e precisa de remissão. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Né? Dar bom testemunho, ser um cristão de fato. E não querer que tem mais, mostrar que tem poder, cheio de Espírito Santo, falando aí, expressando, exteriorizando uma suposta espiritualidade, que no fim, né, aí não tem fruto nenhum. Né? Então, a gente tem que ensinar mesmo para os irmãos aí, e falo sem medo de errar, tá, queridos? Não estou blasfemando contra o Espírito Santo. Eu creio, porque tem a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, professor? Blasfêmia contra o Espírito Santo é incredulidade. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. É ser incrédulo. Não estou fazendo isso. O que me entristece é ver usarem o nome do Espírito Santo para dizendo que algo, né, está relacionado a Deus. E não é verdade, né? Seria legal se as igrejas entendessem isso de verdade. Em muitas instituições já fui rejeitada por liderança só pelo fato de não falar em línguas. Em vigílias, por simplesmente não sentir unção. É isso que é o problema, Alana. É isso que eu não concordo, né? A pessoa ela é obrigada a falar ali uma coisa que ela... Né, exatamente, o amor que é enfatizado, né? Então você vê a Alana, menina nova, tem 16, 17 anos, né, Alana?
e já passa por uma situação dessa, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Líderes que são, você vê lideranças aí que são extremamente irresponsáveis, né? Irresponsáveis, matam um monte de gente na fé, né? Exatamente, Jéssica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos lá. Mas podem ir comentando aí, tá? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o Espírito de santidade, queridos, de santidade. O nome Espírito Santo, ele ressalta aí a santidade divina. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3, acompanhe comigo, Isaías, o livro do profeta, né? Isaías, capítulo 6, versículo de número 3, olha que coisa interessante. Aqui, você vai ter aí uma visão que Isaías ele vai ter, uma visão do rei, né? Do rei dos reis. Foi no ano da morte do rei Uzias, né? Como diz aí logo no começo, no capítulo 6, versículo 1. Mas lá no versículo 3, ele teve uma visão celestial. E aqui é interessante que ele vê o quê? Ele vê e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele fala no versículo 2, né? Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e 2 cobria os pés. Ele viu ali seres celestiais, anjos, serafins, e eles estavam em reverência. Eles estavam ali celebrando a santidade de Deus. E aqui existe uma alusão à Trindade, porque aqui se refere a Deus repetindo Santo, 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 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 8, vai ser também dito a mesma coisa. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estando cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, aqui nós temos, meus irmãos, nós temos uma visão que Isaías teve, uma visão supranatural, celestial, e o apóstolo João na ilha de Patmos também, que foi feito ali a produção, a confecção do livro de Apocalipse. O apóstolo João também teve uma visão muito semelhante, né? E aqui é uma visão que produz o quê? Uma visão que produziu, inclusive no profeta Isaías, uma profunda convicção de pecado diante de um Deus santo. Então, quando nós falamos a respeito de quem é o Espírito Santo, ele é o Espírito de santidade, né? Perdão. Na vida cristã, o Espírito Santo ele age convencendo o homem do pecado. O ser humano, né? Ele convence o ser humano, como fala em João capítulo 16, versículo 8. Ele é santificador. O Espírito Santo ele ocupa, você vai encontrar aí um espaço proeminente nas Escrituras Sagradas. Dá uma olhadinha no primeiro versículo ali, no primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 2, diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, ele já inicia a Bíblia falando do Espírito de Deus, né? Você já tem uma alusão à Trindade logo no primeiro capítulo de Gênesis. Lá no último capítulo da Bíblia, no livro de Apocalipse, também vai terminar falando do Espírito Santo, que diz assim, Apocalipse 22, versículo 17: o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, você tem ele sendo mencionado logo no primeiro livro e no último livro da Bíblia também. Tá bom? Então, isso é uma curiosidade interessante e importante. Alguns nomes são usados a respeito em relação ao Espírito Santo. Ele é chamado de o Consolador, ele é chamado de Espírito Santo mesmo. Ele é chamado de Espírito de Deus, você vai encontrar em Efésios 4, 30. Ele é chamado do Espírito de Cristo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. E ele é chamado de Consolador, como nós vimos na leitura de João capítulo 14, versículo 16. Ele teve uma ação, e ele vai ser revelado também no Antigo Testamento. É óbvio que ele, diferente da ação dele, com muito mais ênfase, da terceira pessoa da Trindade no Novo Testamento, ele também surge no Antigo Testamento. Então você já vê no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz, né? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 1. Vou convidar você a acompanhar comigo aqui. Gênesis capítulo de número 1. É interessante o quê? Que ele já começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus Pai.
Aí, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. Mas, professor, e Jesus? Como que tem a Trindade aí? Nós entendemos que existe uma alusão à Trindade no próximo versículo. A Jesus, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ué, mas cadê Jesus aí, professor? As duas passagens bíblicas que são muito parecidas é João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1, que começa muito parecido. Aqui começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Quem que é o verbo? O verbo, no versículo 14 de João, capítulo 1, é o próprio Cristo. E o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o próprio Cristo. O haja luz é a palavra. É o poder da palavra. O verbo pode ser traduzido por logo, que é o logos do grego, pode ser traduzido por palavra. Então aqui nós temos a alusão à Trindade. A prova disso é tão grande que as testemunhas de Jeová, por não acreditar nem que Cristo é Deus, e não acreditar na doutrina da Trindade, muito menos no Espírito Santo, eles mudaram aqui, na Bíblia deles, eu tenho aqui duas versões. Eu tenho a de 1984, que é a capa preta, e eu tenho a mais recente, que é a capa cinza, das Testemunhas de Jeová. Nesse segundo versículo aqui, elas colocaram assim, e a força ativa de Deus. Eles tiraram o termo, o Espírito de Deus pairava. E perceba que na sua Bíblia provavelmente vai estar aqui, ó, e o Espírito de Deus, no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, vai estar em maiúsculo, porque é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. E lá em João, capítulo 1, eles também mexeram. Eles colocaram, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, né, era um Deus, em minúsculo. Fazendo o quê? Porque eles duvidam, eles não creem na deidade de Cristo. Eles dizem que Jesus foi o primeiro ser criado, mas ele não é Deus. Ele foi criado, não gerado. Percebe a incoerência, a heresia? Aqui nós temos a alusão à Trindade e também nós temos o quê? Em Gênesis 1, o próprio Espírito Santo sendo revelado. Tranquilo até aqui, queridos? Susi, todo sossegado? Dá um feedback aí, gente. Alguma dúvida? Pergunta? Tranquilo? Se tiver dúvida, não guardem para vocês, tá? O Espírito Santo, ele, portanto, ele agiu na criação. No Antigo Testamento você vê o Espírito Santo agindo na criação. Você vai encontrar o Espírito Santo lá em Gênesis capítulo 31, Êxodo capítulo 31, perdão, capacitando exércitos, aliás, capacitando homens para exercícios de determinadas funções. Ele capacita, isso no Antigo Testamento. Você vai ver o Espírito Santo levantando líderes e profetas. Você vai ver o Espírito Santo estando ali sobre a vida dos reis, né? Inclusive, eu vou convidar você a ler comigo aqui 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Vamos dar uma olhadinha? 1 Samuel 16, 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui você vai ter Davi, o rei Davi, sendo ungido, tá? O Senhor, ele estava extremamente interessado nesse pastor aqui jovem, aquele pastor que ele ouvia, né, em obediência, ele tinha a voz de Deus. E Samuel, ele faz o quê? Obedecendo a Deus também, ele vai ungir Davi. Ele ungiu Davi. Naquele dia em diante, como diz aqui no versículo, o que nós temos? O Espírito do Senhor veio sobre Davi com poder e deixou, né, Saul. Claro, ainda levaria muitos anos para Davi ele se tornar e usar a coroa de Saul, mas aquele dia em diante o reino já estava reservado para o próprio rei Davi. Tá? Então você vai ver o Espírito Santo no Antigo Testamento sobre profetas, né, e sobre reis. O Espírito Santo também aparece diversas vezes, obviamente, nos evangelhos, tá bom? Vai aparecer muitas vezes nos evangelhos. Para você ter uma ideia, no Novo Testamento, o termo, né,
pneuma, espírito, ele vai ocorrer 220 vezes. Esse termo, né, que é o paracleto, que vem do grego, aquele que vem para socorrer, ajudar, para assistir, né? Então você vai ter aí uma ênfase muito grande. Nos evangelhos também. E olha que interessante, a principal ênfase dos evangelhos, e principalmente nos evangelhos sinóticos, tá? O que é isso, professor? Evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque existe uma similaridade, eles são parecidos. Então, quando você lê Mateus, você depois lê Marcos, você fala, poxa, mas eu já li algo muito parecido, sim. É por isso, porque existe uma similaridade, uma semelhança entre os três primeiros, né, entre os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? E você vai ver nesses evangelhos a ênfase na ação do Espírito Santo sobre a vida do próprio Jesus. Então, isso vai acontecer no nascimento de Jesus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Olha só, lá no nascimento de Cristo, olha o Espírito Santo aparecendo aqui. Mateus, capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Perceba aqui, né, a ênfase. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Porque ele, né, imagine para ele, ele não tinha entendido de fato que era uma concepção ali que não era carnal. Né, não ocorreu uma conjunção carnal. Pelo contrário, ali foi uma inseminação, né, igual a inseminação artificial, mas foi uma gravidez divina, digamos assim. Deus ele emprestou o ventre de Maria para trazer o Salvador. E olha que interessante o versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em um sonho o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É santo, é de Deus. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o Espírito Santo ele está envolvido no nascimento de Jesus. Só que ele também está envolvido no batismo de Jesus. Vamos dar uma olhadinha em Marcos 1, versículo 9 ao 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 9 em diante. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré para Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado em quem me agrado. Óbvio que nunca houve, queridos, um tempo na vida do nosso Senhor que ele não estivesse cheio do Espírito Santo. Agora, o que nós vemos aqui, quando fala que o Espírito desceu sobre ele, é numa perspectiva de ungí-lo, estar ungindo para o serviço e investindo, né, ele de poder. É nessa perspectiva. Por quê? Era um ministério especial de Cristo, um ministério, né, que ele veio exercer. E esse ministério especial é da parte do Espírito, preparando aí os 3 anos que Jesus ele estaria fazendo serviço, né, ele teria um serviço pela frente de 3 anos. O poder do Espírito Santo ele é o quê? Ele é indispensável. Ele é indispensável para qualquer pessoa. Pode ser letrada, pode ser talentoso, pode ter um talento natural, o que seja. Se não for cheio do Espírito Santo, não adianta nada. Então perceba que aqui o que o Senhor ele nos ensina nós somos batizados, é uma ordenança, é um sacramento, é algo que o Senhor ele ordenou para a igreja, tanto o batismo como a ceia, a Santa Ceia. Agora, a pessoa ela tem que ser cheia do Espírito Santo também, né? Ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Então ele está no nascimento e ele também participa do batismo. Mas olha que coisa interessante. Depois do batismo do Espírito de Jesus, que ele vai exercer o ministério dele terreno, existe algo ali que vai acontecer. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo está envolvido em algo aqui que deixa muitas pessoas com a pulga atrás da orelha, né? Mateus 4, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esses dias eu fui em uma congregação aqui na cidade
E o irmãozinho, tadinho, eu acredito ali que seja por falta de leitura, de entendimento, né? Ele afirmou que quem levou Jesus para ser tentado ao deserto foi o diabo. Não foi o diabo, queridos. A Bíblia deixa bem claro. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, em maiúscula, que é o Espírito Santo, ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu adoro pregar nessa passagem aqui, eu já preguei algumas vezes. Inclusive, eu vou fazer um atendimento amanhã e vou usar essa passagem aqui em ligação com Gênesis capítulo 3 e 1 João capítulo 2, né? São as 3 áreas que o ser humano sofre. Mas por que acontece? Como o Espírito Santo vai levar o próprio Jesus para ser tentado? Que coisa esquisita é essa, professor? O Espírito Santo, ele levaria ele para esse encontro para quê? Por quê? Por que isso? Que absurdo é esse, né? Deixa eu ver aqui. A expressão cheia quer dizer que a pessoa está cheia, Maria, nesse sentido, cheia de Espírito Santo, é a pessoa ela ter o Espírito de Deus dentro dela, ela ter o Espírito Santo de Deus nela, né? Ser cheio de Espírito é nesse sentido, sim, tá certinho, exatamente. Sabe por que Jesus ele foi levado, querido, ali pelo Espírito? Porque o primeiro Adão, ele falhou. Quando ele encontrou o adversário dele no jardim, ele falhou. Ele provou que ele não estava capacitado para ter o domínio que foi outorgado pelo próprio Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí ele vai ali outorgar, vai dar o domínio, né, o governo para ele. Só que o último Adão, como a Bíblia fala, em Romanos enfatiza dessa forma também, o último Adão, ele encontrou, né, o adversário pela frente, só que ele saiu ileso. As 3 áreas que o diabo tentou Eva, lá no Éden, ele tentou com Jesus também, não deu certo. Lá no Éden, Adão e Eva caíram, mas Jesus ele venceu. Venceu porque ele é Deus, ele não pecaria. É primordial lembrar que Jesus, sendo o próprio Deus, embora ele também tenha, né, e ele se fez carne, ele se autolimitou no exercício da sua soberania, e ele se fez homem, como nós já estudamos a doutrina de Cristo, ele não ia pecar, porque Deus não pode fazer aquilo que é contrário à sua própria natureza. E uma das coisas que Deus não faz é pecar, porque ele não pode. Ele não pode porque é totalmente o oposto daquilo que ele é. Então, isso daí nós vamos ver bem na aula de doutrina, né, a respeito do problema do mal. Doutrina do mal, problema do mal. Então você vê aqui o Espírito Santo levando o próprio Cristo para a tentação. Mas a palavra tentado aqui, no grego, você pode traduzir por ser testado. Ele passou no teste. É nesse sentido, tá bom? É nesse sentido. E, obviamente, capacitando Jesus no ministério dele. Ele vai ter uma capacitação no ministério que vai ser também por intermédio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, você vai ver isso. Você vai ver o Espírito Santo também agindo no livro de Atos, tá bom? Livro de Atos. Eu vou deixar aqui as referências para vocês, tá? Só que eu só vou ler um versículo, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha que interessante. Vai ter a descida, né? Vai ocorrer a descida. E a promessa, né, que é feita pelo próprio Cristo, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Então percebam aqui que os discípulos eles estavam com curiosidade de saber quando que Jesus voltaria, seria, né, o futuro pela frente, a vinda dele. E Jesus ele direciona a atenção deles, né, de forma assim imediata, mais a natureza da missão que o próprio Cristo tinha outorgado, a incumbência da missão. Então assim, olha, ao invés de vocês se preocuparem com a minha vinda, se preocupe com a missão na qual eu estou te capacitando, e vocês vão receber o poder do alto para cumprir essa missão, por intermédio do Espírito Santo. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o combustível. Queridos, não tem como fazer missões, evangelismo, abrir igreja, ser igreja, pregar, dar estudo. Não existe como ser Espírito Santo. É inconcebível, né? Concebível. Olha tanta coisa que o Espírito Santo nos proporciona, né? E são muitas coisas. Os dons mesmo que a gente estuda na doutrina do Espírito Santo, dons ministeriais, dons de sinais, temos diversos, né? Dons de serviço, diversos dons que a Bíblia enfatiza. E o povo quer ficar atribuindo ao Espírito Santo só manifestações grotescas, absurdas, né? Ridículas,
que na verdade estão ridicularizando a terceira pessoa da Trindade. Vamos lá. O Espírito Santo, ele tem várias funções, vou deixar aqui isso aqui no material, já até separei bonitinho para o e-book de vocês, tá? Mas eu quero aqui, para a gente fechar, mostrar o Espírito Santo, aquilo que ele é revelado como uma pessoa, tá? Então vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27, acompanhe comigo. Olha o que diz aqui a respeito do Espírito Santo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ele sonda os corações, né? Se Deus sonda os corações, ele também pode interpretar a mente do Espírito, obviamente. E apesar dessa mente, né, se expressar apenas, né, nós podemos nos expressar apenas com gemidos. Olha o que diz o versículo 26, ó. Da mesma maneira, que aqui é a intercessão do Espírito Santo, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que nós vemos aqui? É que o mais importante aqui, meus irmãos, é que as orações, né, que você tem aqui, nós temos as orações do próprio Espírito Santo, né? Serão sempre segundo a vontade de Deus. É isso que está enfatizando o versículo 27, né? E quando ele fala aqui que o Espírito ele, né, nos ajuda em nossa fraqueza, ele nos ampara na nossa fraqueza, né? Sentimos às vezes desnorteados, né, em nossa vida de oração, mas ele intercede até por gemidos inexprimíveis, né? Então, na verdade aqui, olha só, preste atenção nisso daqui, tá, queridos? Eu tenho muita má interpretação nesse versículo aqui. Nesse versículo, é o Espírito quem geme, tá? Guarde isso, tá? E não nós, apesar de também fazermos isso. Preste bem atenção nisso, porque eu vejo as pessoas falar, mas você pode orar com gemidos inexprimíveis, né? Eu já vi as pessoas, mas perceba aqui que, ó, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos, está falando de nós, né? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo. Aí eu escuto as pregar. Já vi várias pessoas aí, eu interpretava assim, né? Que não, o Espírito Santo ele intercede por nós até com os nossos gemidos inexprimíveis. Então é verdade. É ele que intercede, tá, queridos? Então guardem isso daí, que é importante, né? Isso é muito importante a gente entender. Pode invocar, irmã Mara, podemos orar tanto pelo Espírito Santo, né, pelo próprio Deus Pai, e pelo Espírito, e pelo Deus, né, por Jesus, tá? Mas pode sim, tem orações que eu invoco a Trindade, peço a Jesus para mediar, peço ao Espírito Santo para interceder, excelente, não tem problema nenhum. Outro dia me perguntaram assim, professor, eu oro por quem na oração? Eu oro para Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Pode orar para os três. Pode orar para os três. Pode começar orando pelo Deus Pai. Você pode continuar orando pelo Espírito, por Jesus e terminar com o Espírito Santo. A ordem também não importa, tá bom? A ordem não importa, fiquem tranquilos. Pois é, a maioria compreendia assim também, né? Pode perguntar, meu irmão. Tem uma dúvida aí que quer perguntar. Tem uma maneira correta de orar? Tem sim. Na estética. Não existe uma maneira correta como que eu posso dizer? Na desenvoltura. A maneira correta de se orar é conforme a vontade de Deus. Ponto. Agora, se você estiver perguntando a respeito de posição, se eu posso orar sentado, de joelho, se eu posso orar em pé, se eu posso orar andando, se eu posso orar deitado, se for nesse sentido, podemos orar de diversas formas, né? Sendo, primeiro, de acordo com a vontade de Deus, segundo, em reverência. Em reverência. Nós vamos encontrar, inclusive, na Bíblia, tá? Essa questão. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Nós vamos ter uma aula
em relação à oração, tá? Doutrina da oração e doutrina de milagres, tá? Uma ligada com a outra. Nós vamos ter essa aula aí. Aí dá para... Eu vou me lembrar aí vamos se lembrar aí para eu me relacionar essa questão, né? Pode falar, Luiz. O irmão Luiz levantou a mão ali, pode falar. Dá uma ajudinha na oração, aí tu me corrige aí se eu estiver errado. Então, o procedimento, né, para uma oração eficaz, né, nós devemos sempre começar orando para o Deus Pai, agradecendo a Ele, engrandecendo e louvando por Ele ser o nosso, né, Salvador e Criador de tudo que se move e de tudo que, né, que respira. Depois nós devemos orar, né, pelos nossos irmãos, pelos enfermos, pelos que estão necessitados. E por último, nós oramos por nós mesmos, fazendo as nossas petições. Excelente, uma ordem muito boa mesmo. Uma ordem muito boa. Excelente. Oramos por Deus, né? Deus Pai. Depois pelos irmãos, pelas pessoas, né? Aquilo, amarás o Senhor o teu... Isso daí é uma oração aos moldes do mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força, alma e entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, é nesse sentido mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo, ele diz que já pressupõe que nós sabemos que somos amados por ele, né? Então, existe essa ordem aí. Muito bom, irmão Luiz. Obrigado, viu? Excelente. Excelente mesmo. Deixa eu ver aqui. Calma aí. O que aconteceu, gente? Calma. Achei que o senhor ia dizer que vai abrir uma igreja. Ô, Jesus. Nós vamos ter aula da doutrina da igreja também, tá? Vai ser uma bênção de Deus. Calma, né? Vão orando aí, queridos. Vão orando aí que quem sabe o professor... A primeira coisa Deus já fez, já colocou no meu coração. A vontade, agora eu tenho. Não tinha. Agora eu quero pastorear. Eu já pastorei. Agora eu quero. Essa é a primeira coisa. Então já está no coração do professor. Se for mesmo concretizar, então ou vai ser pelo ministério que eu faço parte, né, que eu sou da Renovada, ou eu vou pastorear de uma forma ou de outra. Eu já pastoreio, na verdade. Mas estamos aqui para isso. A vontade eu já tenho. Agora, né, acredito que até o ano que vem o professor vai estar, pelo que Deus tem falado comigo, eu vou estar aí provavelmente pastoreando. Vamos ver, né? Como é que vai funcionar isso aí. Eu não tinha o desejo, agora eu tenho. E não é pouco, não. O desejo, ele tá batendo no coração. Então, o professor é chato, hein? Se for minha ovelha, já se prepara, porque eu sou bem chato. Sou chato. Mas pelo menos vai aprender Bíblia, né? A gente vai se esforçar para ensinar os irmãos direitinho, né? Pastorear de verdade, né? Amara, pastor virtual. Pois é, eu tenho... Você poderia deixar de ser virtual, você poderia se mudar para cá. Os irmãos vir para cá e a gente né, pastorear aqui presencial, fazer missão juntos, né? Vem o Funkman para cá, vem a irmã Mara, venham para cá. Ia ser uma bênção de Deus. Queridos, vou finalizando aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? Ele intercede, ele distribui dons, em 1 Coríntios 12. O Espírito Santo, ele sonda, né, as profundezas de Deus. Nós temos aí o Espírito Santo que tem sentimentos, quando lá em Efésios 4, versículo 30, fala a respeito de entristecer o Espírito Santo, né? Ele tem sentimentos, e ela é forte essa passagem, viu? Ela é forte porque ela está provavelmente ligada a pecados, né? Pecados que entristecem aí o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na vida dos homens, dos seres humanos, né? Gênesis 6, nós vamos ver isso. O Espírito Santo, ele dá direcionamento ao eleito, ao salvo, à sua ovelha, inclusive para que eles sejam revestidos, né, de poder, para que possamos pregar o Evangelho. O Espírito Santo, ele dirige os passos e decisões dos cristãos em todos os momentos. O Espírito Santo, ele ensina, como nós vemos em João capítulo 14, ele dá testemunho em João capítulo 15, ele convence o pecador, João 16, ele consola em Atos 9, ele santifica em Romanos 15, ele manda, ele impede em Atos 16, ele dá segurança em Romanos capítulo 8. Então, assim, é uma pessoa. A testemunha de Jeová, ela não entende isso. Ela fala assim, mas como que uma pessoa pode morar dentro de você? Mas é um espírito.
É um espírito que tem uma pessoalidade. Ele é o próprio Deus com atributos divinos, ele tem todos os atributos divinos, mas ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, isso é muito sério. Ele é o Espírito Consolador, é o nosso Espírito, né, o nosso Consolador. Ele é o Espírito da verdade, como nós vimos. Ele convence o ser humano, né, o homem, né, o eleito, a sua ovelha do pecado. Ele é o Espírito que está na conversão, né, do pecador. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, né, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, não existe conversão se o Espírito Santo não agir. É o Espírito Santo convencendo, né? Nós temos aí o próprio Espírito Santo, que é também, sabe o que, queridos? Ele é o selo. Lá em Efésios 4:30 fala que ele é o selo, é o penhor. Selo do quê? A presença do Espírito Santo é o que nos assegura, é o que vai nos assegurar e nos dar aí a certeza de pertencermos a ele. Olha que coisa maravilhosa, que coisa séria, né? E maravilhosa. E por último, ele é eterno, como fala em Hebreus capítulo 14. Ele não tem princípio nem fim, ele é eterno, porque ele é Deus. E ele é soberano. Ele é aquele que se entrega à inteira disposição de operação soberana, dentro daquilo que é chamado de economia da Trindade, né? Deus Pai com a função dele, Deus Filho com a função dele e o Espírito Santo com a função dele. Mas é um, em essência, natureza, é coigual. Eles são coeternos. E esse Deus, o Espírito Santo, ele é soberano. Se você vê lá em Atos capítulo 6, versículo 10, foi dessa forma, né? Foi através dessa soberania, pelo poder do Espírito Santo que Estevão, ele pregou ali com sabedoria, né? Com poder. Inclusive ele acabou sendo, né, morto ali, mas é uma passagem fortíssima, a pregação de Estevão. E é através da capacitação do Espírito Santo. E é ele que vai nos capacitar para que a vontade de Deus seja nas nossas vidas. Ele é onipresente. Se você ler o Salmo 139, é a coisa mais linda do mundo. Ele é onipresente. Ele é onisciente também. Nós vemos isso no Salmo, Salmo de número 139. E você vai encontrar nos escritos do apóstolo Paulo. Romanos 8 vai mostrar isso. Ter o Espírito Santo, queridos, é ter a marca essencial do verdadeiro cristão. Cristão genuíno, aquele cuja sua vida é dominada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que testifica, no qual nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo em nós é a certeza da libertação final da escravidão, da corrupção, do pecado, da destruição, daquilo que o pecado ele tinha como poder sobre nós outrora. Mas hoje é o Espírito, é o poder do Espírito Santo que nos impulsiona e nos capacita a termos a possibilidade de lutarmos hoje contra o poder do pecado sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Quando Jesus ele fala para os discípulos que ele vai para o Pai e enviaria o outro Consolador, a palavra Consolador é aliós no grego, que é o da mesma substância que eu. Só poderia ser, só poderia trazer, só poderia substituir, né, pelo menos no sentido da economia em funções, né, da Trindade, aquele que é da mesma substância, sendo coigual, consubstancial e coeterno, que é o Espírito Santo de Deus. Que possamos valorizar o Espírito Santo de Deus de forma sábia, que possamos valorizar esse Deus por aquilo que ele é de fato. O Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com essas balbúrdias, com esse frenesi, essa loucura e esses contextos que nós vemos de manifestações grotescas, que não tem nada de sobrenatural, e quando tem, às vezes, até de viés maligno. Espírito Santo de Deus, ele é santo. E se você quiser aprender mais, eu quero indicar 2 livros aqui. Batismo e Plenitude, do Espírito Santo, do John Stott. Sensacional, um livretinho, vale muito a pena você fazer a leitura. E o Poderoso Espírito Santo, que é um livro muito bom, é uma autora, né? É uma mulher, é da Thomas Nelson. Muito bom esse livro aqui, ela fala dos símbolos do Espírito Santo, que é muito bom, o fogo, o óleo, o vento, nós temos símbolos, né, do Espírito Santo. A única coisa que eu discordo, que ela fala de ministério feminino, de pastoreio feminino, eu discordo, né, disso, não que eu seja machista, tá, irmãs? Quem me conhece sabe que eu não sou machista, né,
Eu não sou contra uma mulher pregar, dar uma palavra, ensinar, não há problema em relação a isso. Mas o ofício pastoral feminino não existe. E aqui você tem pelo menos um conteúdo muito bom, né? Tem essa divergência, mas não há problema. Então vale muito a pena. São livros maravilhosos, tá? Que vale muito a pena. E a pergunta que o professor faz, e eu encerro, deu para entender alguma coisinha, queridos? Alguma pergunta?